Olá, tudo bem com você? Meu nome é Patrícia e você está no Ateliê da Criação à Arte. Seja bem-vinda a mais uma aula. Para a aula de hoje, a minha proposta é esse cesto organizador. Você pode usar para organizar suas ferramentas na mesa, ou também você pode utilizar para colocar os pães ao servir o café. Eu vou chamá-lo de porta-pão. Vamos para a aula? Vou apresentar para vocês o material para esta aula. Nós iremos precisar de 2 tricolines, pode ser coordenado, 2 pedaços de tricoline, você pode utilizar 50 por 70, é suficiente. 2 pedaços de tricoline, manta R2, manta resinada dos dois lados, para dar mais estrutura à nossa peça. Vamos utilizar caneta fantasminha ou giz. Esse giz apaga com o ferro, então fica mais fácil para fazer o quilt. Eu vou ensinar você a fazer o quilt. E nós vamos utilizar 4 botões para o fechamento da lateral. E as ferramentas normais para costura. Para o início dessa peça, você vai cortar 2 quadrados 40 por 40. Nós vamos escolher uma das peças que a gente cortou para ter ela como principal da nossa bolsa, do nosso organizador. Eu escolhi o vermelho para ficar mais fácil para você ver o risco que eu vou fazer com o giz. Então, eu vou separar esse daqui agora. Esse tecido eu vou chamar ele de principal. O tecido principal, eu vou costurar ele na manta, só na parte da beiradinha aqui do tecido. Eu chamo essa costura de segurança. É quando você vai costurar na sua máquina com a agulha toda alinhada para sua direita. Então, você alinha a sua agulha para a direita e faz uma costura estabilizando o seu quadrado na manta. Feita essa costura de segurança, nós vamos riscar para fazer o quilting. Esse quilting, ele chama matelassé. Eu vou fazer com vocês esse que fica um balãozinho. Então, eu vou unir a régua aqui desta ponta até este lado do quadrado e vou passar o meu giz. Fazendo uma marca central aqui no meu quadrado. Após fazer essa marca, eu vou escolher quantos centímetros eu quero para fazer o meu quilting. Nesse caso aqui, eu vou fazer com 5 centímetros. Então, eu vou posicionar minha régua na marca dos 5 centímetros em cima da linha que eu fiz e vou passar novamente o giz. Eu vou passar o giz e vou até o final do meu quadrado de 5 em 5. Eu vou virar a minha peça e continuar marcando. Agora, eu vou cruzar as linhas. Finalizado a minha marcação, eu terei um quadradinho de 5 centímetros. Nesse caso, o quadradinho pode variar de acordo com o gosto. Você pode fazer de 3 em 3, de 4 em 4, de 7 em 7. Vai de acordo com o seu gosto. Risquei todinha a minha base. Agora, eu vou para a máquina de costura mostrar para vocês como é que eu faço essa costura.
Eu vou posicionar o meu pezinho em cima da linha que eu passei com o giz. No seu caso, você vai alinhar a sua agulha aí na máquina de costura no centro. E nós vamos dar início à costura, passando bem em cima do giz. Vou posicionar na próxima linha, aquela que eu já costurei. Quando eu chego no final da minha costura, eu sempre vou procurar uma linha próxima que eu já possa continuar costurando. Então, eu achei essa daqui, eu já venho aqui. E assim por diante, em todas as linhas que eu risquei. Aqui eu estou com a minha peça já feito uma telacê. Então, já estou com todos os quadradinhos costurados. Se você tiver alguma dúvida que ficou alguma costura para trás, é só você olhar pelo avesso que você consegue saber se tem alguma linha que você não costurou. Feito isso daqui, nós vamos agora refilar a peça, que significa limpar todo o excesso de manta. Então, eu vou cortar aqui para vocês verem. Finalizei a minha limpeza. Agora, eu vou pegar um outro tecido que eu escolhi para fazer o coordenado com a minha peça e vou colocar direito com direito. Bem certinho. E vou prender aqui, direito com direito, deixar bem esticadinho. Prende. Depois que você prendeu com o alfinete, deixou todo certinho, as duas peças, tudo certinho, você vai costurar deixando uma abertura. Então, eu vou marcar aqui, ó, uma abertura para que eu possa desvirar a minha peça. Então, eu vou costurar daqui, vou dar a volta toda
e vou parar aqui. Lembrando que no início e no final, eu tenho que dar o retrocesso para segurar essa costura, né? Na hora de desvirar, ela não soltar. Então, você vai costurar a volta toda um pé de máquina, ou seja, a sua agulha alinhada para o meio. Eu vou na máquina de costura e volto mostrar para vocês. Voltando, eu fiz a minha costura bem aqui na pontinha, né? Costura margem da agulha ao meio. Agora, eu vou cortar os cantinhos para aliviar a costura aqui no canto, na hora que eu desvirar, tá? Eu vou pegar a parte mais distante e vir na direção aqui da abertura que eu deixei. Finalizei aqui o desvirar da peça. Agora, o que que eu vou fazer? Vou ajeitar aqui essa abertura onde eu desvirei. Então, você vai lá no ferro, ajeita direitinho aqui a abertura. Fecha bem certinho. E com o ferro, você vai deixar o forro todinho para trás, ó. Essa parte aqui de trás, o segundo tecido, é importante que o ferro deixe ele posicionado todinho atrás e aqui na frente você enxergue somente o tecido principal. Você vai na máquina de costura e vai fazer uma costurinha bem na pontinha, a volta toda do seu quadrado, rebatendo essa costura e fixando a parte do seu forro aqui com a parte principal onde está o matelacê. Eu vou costurar e volto a mostrar para vocês.
Aqui eu já rebati a minha peça. Agora eu vou fazer a marcação da caixinha de leite. Então, eu vou aqui pro cantinho da minha peça. E esse daqui, eu vou querer ele com uma caixinha de leite ou altura de 7 centímetros. Então, eu vou marcar aqui, ó. Daqui pra cá, 7 centímetros, daqui pra cá, 7 centímetros. E vou riscar. Eu vou fazer isso nos 4 cantos. Agora, eu vou riscar na diagonal. Nós vamos unir ponta a ponta aqui, ó, considerando o risco que a gente fez ao meio. Então, eu vou dobrar no risco do meio, aqui, e vou unir aqui a pontinha, ó. É muito importante que eles estejam bem alinhados. E vou colocar o alfinete. Vou fazer isso nos 4 lados. E ficou assim a minha peça. Esse aqui eu fiz bem grande, fiz 39 por 46, que eu queria ele mais retangular. Então, você pode utilizar medidas diferentes para fazer a sua caixinha. Então, ele ficou assim, ó. Agora, eu vou lá na máquina de costura e vou costurar em cima desta linha aqui. A linha que vai unir a minha caixinha de leite. Vou costurar e mostro para vocês. Aqui está a minha peça, que eu costurei lá com vocês, né? Já toda acabadinha os 4 lados. Olha que lindo que ficou esse amarelo. Agora, eu vou ensinar você a fazer o acabamento dessas pontas aqui. Então, aqui já está meu botão, a minha linha. Aqui, eu coloquei a linha na agulha, uma linha dupla, e a ponta mais comprida é a minha fechadinha, tá?
Então, eu venho aqui, ó. Vou abrir, parece um copinho de sorvete, ó. Eu vou abrir aqui e juntar bem divididinho aqui ao meio, ó. Vou entrar pela parte de fora. E já pego o outro lado. Puxando até chegar na minha argolinha, ó. E vou passar a minha agulha dentro da argolinha. Feito isso aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho do tecido. E vou fazer outra argolinha e passar por dentro. Por que isso? Para arrematar sua costura aqui, ó. Para ela não soltar. E agora, a gente vai aqui no botão. Entra aqui. Entra aqui. E vamos colocar um botãozinho para fazer um charme aqui do lado de fora da nossa peça, ó. Então, você vai pregar esse botão aqui. Agora, eu não preciso pegar até lá atrás, eu posso só pegar superficialmente aqui. Posiciono o meu botão. E vou costurar umas 3 ou 4 vezes. Aqui eu puxo. Entrei. E fui. Se eu sentir que o meu botão tá bem firme, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou entrar com a minha agulha, ó, no meio das costuras. E vou fazer outra argolinha. Passando por dentro dela aqui, ó. Eu vou fazer o meu primeiro arremate aqui. Depois que eu fiz esse arremate, eu vou enrolar aqui, ó, umas 3 ou 4 vezes. E vou fazer a mesma coisa, passo pelo meio do botão, ele vai abrir uma argolinha, eu passo dentro da argolinha e arremato. Agora, ó, para esconder a minha linha e ficar com linha de segurança, eu vou entrar dentro aqui, ó, da manta e puxar. Agora, eu já posso cortar. E coloquei o meu botão aqui no cantinho. Vou fazer isso nos 4 lados e ele vai ficar assim. Ó, bem bonitinho o acabamento da nossa caixinha aqui organizadora. E tá aqui. Essa daqui eu fiz com 35 por 35 e essa aqui de fora eu fiz 46 por 39. O tamanho você pode variar, a forma de fazer eles é a mesma. E finalizamos aqui a nossa peça no dia de hoje. Não ficou bonitinha? Dá para você colocar várias coisas dentro para organizar a sua mesa. Pode ser na sua mesa de costura. Ou como eu falei, nesse caso eu usei o tema de cozinha, porque eu vou utilizar ele como porta-pão para servir o café. Finalizamos a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa peça, muito versátil. Queria te convidar para se inscrever no canal. Para saber das novidades, você pode clicar no sininho. E se você curtiu essa aula, deixa um joinha pra gente, ajuda o canal a crescer. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, que eu terei um prazer em responder. E até a próxima aula!